O Brasileirão vai voltar e a quarta rodada pode definir os times que vão brigar lá embaixo na zona do rebaixamento, aqueles que vão brigar no alto e aqueles que podem conquistar uma vaga na Libertadores. A gente vai conversar sobre o momento de cada time da Série A do Brasileirão nos estaduais e o que isso pode refletir na quarta rodada que já vem aí. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Brasileirão vai voltar finalmente, depois de 15 dias teremos a quarta rodada. Eu sei que muitos clubes estão envolvidos ainda nas semifinais, nas quartas de finais, nos momentos decisivos dos campeonatos estaduais. A gente vai falar nesse vídeo sobre esses momentos decisivos dos clubes da Série A e também o que isso pode impactar. Rapaziada que tá jogando bem, rapaziada que tá jogando mal, rapaziada que tá poupando, por que não está poupando. A gente vai conversar sobre todos os times da Série A, então não deixa de se inscrever aqui no canal e, cara, deixa a curtida. Vamos fazer um mutirão de curtida aí, os vídeos estão crescendo o seu número de curtidas, isso é muito importante. Então eu peço aí pra você, se você gostar de mim, do vídeo, do conteúdo, você lança aí a sua curtida, não esqueça. E se inscrever é muito importante também, então não deixa de se inscrever, estamos com quase 114 mil inscritos. Aqui está a tabela do Brasileirão. O Palmeiras segue na liderança, nada mudou, né? A única coisa que mudou, essa semana, o Atlético Paranaense perdeu do Corinthians, o Corinthians pulou 5 posições, já falamos sobre isso, você que estava alienado. O Corinthians venceu nesse carnaval aí na quinta-feira o Atlético Paranaense, que caiu uma posição, o Corinthians entrou no G5, todos os times com 3 pontos, né? Nessa próxima rodada teremos 3 jogos adiados. Flamengo, Botafogo e Bahia vão jogar competições internacionais e por isso tiveram seus jogos adiados contra Mirassol, Vitória e Chapecoense, respectivamente. Mas essa rodada vai definir não, né? Seria muita soberba minha falar que vai definir alguma coisa na quarta rodada, mas pode encaminhar, tá? O primeiro turno de muitos times. O que eu quero dizer com isso? A briga de cada time no primeiro turno. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, né, costumeiramente são 2 campeonatos diferentes. O primeiro turno é um, o segundo turno é outro. No primeiro turno, muitos times estão mais focados em outras competições, seja em Copa do Brasil, seja em estadual, para alguns times que estão viajando, né, focando em estadual, seja em Libertadores, seja em Sul-Americano. O primeiro turno ele é envolvido de muitos times poupando atletas para dar ênfase em outras competições. No segundo turno, quando as coisas começam a apertar, muitos desses times que estavam dando ênfase à Copa do Brasil, à Sul-Americana, à Libertadores, muitos desses times já estão eliminados dessas competições paralelas ao Brasileirão e estão tendo que botar força máxima no Brasileirão mesmo. Outros times já estão desesperados, precisando botar força máxima de qualquer jeito, e outros times estão focados mesmo no Brasileirão. Então o segundo turno começa a apertar um pouco mais a situação, tá? Então o primeiro turno, para quem quiser pontuar e se livrar principalmente do rebaixamento ou conquistar ali uma posição boa na tabela para ganhar vaga em competições internacionais, o primeiro turno é muito importante. A gente sabe disso, você sabe disso, porque você segue o torcedorismo e já tá cansado de entender esse tipo de análise de primeiro turno e segundo turno de Brasileirão. No primeiro turno, principalmente para quem quer escapar de rebaixamento, o foco é total em pontuar no máximo de jogos possível, tá? Temos alguns times aqui que vão encaminhar essa briga no primeiro turno. Vai brigar pelo título no primeiro turno, vai brigar no alto, vai brigar na parte de baixo, vai brigar na zona do rebaixamento, já pode encaminhar. O jogo que salta mais aos olhos já é esse aqui, entre Remo e Internacional, tá? Os 2 times que estão aqui colados, o Inter na vice-lanterna com apenas 1 ponto, o Remo fora da zona do rebaixamento com 2 pontos. É um confronto direto, nenhum dos 2 venceu ainda no Brasileirão e esse jogo aqui já mostra em que pé estão os clubes, tá? O Internacional perdendo essa partida vai estar muito encaminhado para brigar na parte de baixo neste primeiro turno, tá? Encaminhado, não é certo de que vai brigar no rebaixamento, mas perdendo esse confronto direto com o Remo nesse momento, além de mostrar que não está conseguindo competir em alto nível contra times que estão ali na parte de baixo da tabela junto do Inter, o Inter começa a mostrar que o seu elenco talvez não esteja performando como a diretoria esperava, né? Então o Inter, perdendo esse jogo, vai ficar bastante abaixo. Idem pro Remo, tá? O Remo, que já fez 3 rodadas, tem crescido a cada rodada. O Remo precisa de uma primeira vitória diante da sua torcida, principalmente para mostrar que vem ao campeonato para competir. Passar 4 rodadas sem vencer nenhuma partida é muito prejudicial para um clube que acabou de voltar para a Série A, que está com altas esperanças. Então o Remo, vencendo esse jogo em casa, já finca a bandeira na Série A e mostra: eu estou preparado, eu sou competitivo, eu consigo vencer esses times
grandes do Brasil. Então, o Remo precisa mostrar ao que veio nesse jogo, assim como o Internacional. Quando a gente pula aqui, cara, para a situação de Campeonato Gaúcho e Campeonato Paraense, no Campeonato Gaúcho, o Inter jogou com os titulares contra o Ipiranga, tá? Jogou sábado, na semifinal. Apesar de já ter enfiado 3-0 no Ipiranga na rodada anterior, o Inter resolveu ir com os seus jogadores principais. O treinador entendeu, o Pesolano entendeu que uma semana de distância entre as semifinais não necessitaria de revezar alguns jogadores, de poupar alguns jogadores para o jogo diante do Remo, tá? Ainda mais que o jogo foi sábado, o jogo contra o Remo é só na quarta-feira. Ok, tá? Acho ok. O jogo foi um jogo leve, né? Em ritmo de treino, o Inter já estava com 3-0, não precisaria dar a vida. Ele poupou alguns jogadores no decorrer do jogo, então nada que possa interferir fisicamente no jogo diante do Remo nesta próxima rodada do Brasileirão. O Inter rebocou o Ipiranga, tá? Inter rebocou o Ipiranga. Aqui o Borré fez gol, o Vitinho fez 2 gols, o Alejandro fez gol. Foi em ritmo de treino, meteu um 7-0 no agregado e chegou ali na final do Gauchão. Do lado do Remo, cara, ele jogou já o mata-mata do Campeonato Paraense, tá? O Remo jogou o mata-mata do Campeonato Paraense aqui no meio de semana, enfrentou o Águia de Marabá com um mistão ali, né? Alguns jogadores titulares foram entrando e tudo mais. O Remo empatou esse jogo e venceu nos pênaltis, se classificou, eliminou o Águia e já joga nesse final de semana, né? Contra o Cametá, o jogo de volta. Esse jogo aqui, cara, o Osório convocou tudo que ele tem de melhor, tá? Até Diego Hernandes foi para essa partida. Tudo que ele tem de melhor, ele tem alguns desfalques ali, Eduardo Melo, o Jaderson, o Patrick estão no departamento médico, mas ele convocou, né? Ele relacionou seus principais jogadores. Acho improvável que ele entre com todos os principais jogadores nessa partida diante do Cametá. O Remo precisa vencer, mas o foco do Remo tem que ser total no Brasileirão. Ainda mais porque o Remo jogou na quarta-feira. Então é uma distância menor daquela que o Inter teve. O Inter teve uma semana entre as semifinais ali do Gauchão. O Remo vai ter 3-4 dias de distância entre as quartas de final e a semifinal. O Osório deve colocar alguns jogadores para manter o ritmo deles, né? Para não perder ritmo de jogo também, mas deve revezar, deve dosar a minutagem, ainda mais porque é uma semifinal, jogo único. O Remo vai ter que se desgastar mais do que o Inter teoricamente se desgastou. O foco do Remo tem que ser dar rodagem aos atletas, dar minutos aos seus atletas para que eles cada vez mais se entrosem. O Remo contratou muitos jogadores, o Osório tá implementando a sua forma de jogo, então o Remo tem que usar esse jogo como um treino. Pô, não, Diogo, é estadual, quero ganhar, quero chegar na final, quero ser campeão, lógico. Mas, cara, pensa lá na frente, o Remo precisa permanecer na Série A. Já falei aqui em outros vídeos. Isso muda a história do Remo. Se manter na Série A por 3, 4, 5 anos muda a história do Remo. Vencer um estadual, o Remo já tem 40 e blau, quase 50, mais 50. Enfim, o Remo não precisa desse campeonato estadual para continuar grande, mas na Série A vai mudar, então, o patamar do Remo. Então, esse jogo aqui tem que ser usado como, óbvio, tem que ganhar, mas tem que ser usado como um possível treino, tá? Passando agora para outro jogo que pode alinhar coisas, expectativas no Brasileirão, a gente tá falando de Curitiba e São Paulo, tá? O São Paulo que nesse momento tá lá no topo, na vice-liderança, o Curitiba que tá fazendo um bom início de campeonato, né? Tá ali na 10ª colocação, porém, essa partida aqui são dois times que antes do campeonato começar a gente classificava como dois times próximos ali, né? No mesmo patamar, brigando pelas mesmas posições no campeonato. E é o que esse jogo vai mostrar. Realmente o São Paulo tá jogando futebol de líder e o Coxa de meio de tabela? Ou eles estão mais achatados, né? A gente vai ver um jogo mais parelho, um Curitiba talvez até vencendo esse jogo no Couto Pereira, o Coxa que precisa mostrar serviço para sua torcida, o Coxa que jogando no Campeonato Paranaense com os seus titulares em ambos os jogos das semifinais, foi eliminado para o Operário, perdeu nos pênaltis. Joaquim Lavega perdeu um dos pênaltis aqui no Curitiba, né? O Maicon perdeu o outro, se eu não me engano. O Curitiba foi eliminado pro Fantasma, então o clima não tá lá dos melhores, porém não pode deixar campeonato estadual, mesma coisa do Remo, não pode deixar campeonato estadual puxar para baixo o mental dos jogadores. O foco é o Brasileirão, o foco é pontuar. Pelo lado do São Paulo no Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o Bragantino nas quartas de final do Paulista em jogo único e venceu. Abriu 2-0, chegou a tomar um golzinho ali na reta final, mas o São Paulo foi soberano nessa partida, continuou mostrando ali
que o futebol do São Paulo evoluiu e muito em relação àquele início de ano que foi tenebroso. São Paulo quase brigando contra o rebaixamento no campeonato estadual, né? Ali deixando nossa torcida bastante tensa, mas o São Paulo evoluiu no decorrer desse fevereiro, né? E chegou à semifinal do Campeonato Paulista. Ainda não sabe quem vai enfrentar, depende desse jogo aqui entre Portuguesa e Corinthians, e esse aqui entre Novo Horizontino e Santos. Palmeiras e São Paulo se classificaram para as semifinais do Paulista. O São Paulo vem jogando melhor do que o Curitiba, e é por isso que esse jogo aqui vai mostrar pelo que esses times vão brigar. Pelo menos não vai cravar se o Curitiba, por exemplo, vai brigar no meio de tabela, ou que o São Paulo vai brigar pela liderança, pelo título, tá? Mas vai cravar o patamar dos dois, se eles estão em patamares diferentes ou se estão no mesmo patamar. Outro jogo muito importante é esse Palmeiras e Fluminense aqui. Os dois jogando o melhor futebol do Brasil no momento. Palmeiras e Fluminense vão se enfrentar. O Palmeiras, como eu falei, já se classificou em cima do Capivariano. John Arias estreou, sofrendo pênalti, inclusive, contra o Capivariano. Vitor Roque meteu 2 gols. Palmeiras também pegou o time mais tranquilo nessas quartas de final, mas também avacalhou, né? Rebocou, fez o que se esperava dele. Do lado do Fluminense no Campeonato Carioca, cara, o Fluminense vai enfrentar o Vasco ainda no Newton Santos. O Fluminense deve ir com força máxima, o Palmeiras também foi com força máxima, então ambos os times ali mais ou menos em pé de igualdade, porque o Palmeiras jogou um dia antes, né? Então o Palmeiras vai ter um dia mais de descanso. Mas nesse início de temporada isso não conta tanto. Vamos ver, o Fluminense tem que aqui, como o Palmeiras pegou o time mais fraco ali nas quartas de final, mas fez a sua obrigação, que é golear, o Fluminense pega um clássico, então clássico sempre deixa as coisas mais parelhas, mas o Fluminense é favorito diante do Vasco e precisa confirmar o seu favoritismo, né? Se é o time que joga o melhor futebol, pega um Vasco em péssima fase, esfacelado, perdendo o Ryan, perdendo o Verratti, Coutinho pedindo pra sair, o Fernando Diniz muito criticado, muito questionado, não se sabe se ele perdeu o vestiário ali, o Vasco muito modificado e mal psicologicamente, pega um Fluminense no auge psicológico, né? Todo mundo muito bem, muito feliz, o time jogando muito, então o Fluminense precisa confirmar, mas esse jogo aqui pode mudar as estruturas dessa partida entre Fluminense e Palmeiras, tá? Um clássico tem esse poder, se o Fluminense perde do Vasco, já chega muito pressionado aqui contra o Palmeiras, mas esse jogo aqui pode definir se realmente o Fluminense, principalmente, tem aí essa energia para disputar título nessa temporada, tá? Porque pega ali o Palmeiras, que é o principal elenco do Brasil e joga o futebol tão bom quanto do Fluminense nesse momento, e o Fluminense joga fora de casa. Então vamos ver em que pé está o Fluminense para essa temporada, se realmente vai ter gás para de repente brigar por um título contra o Palmeiras, inclusive contra o Flamengo de repente surgindo por aí, né? Outro jogo muito importante pra gente fechar é esse Santos e Vasco. Ambos jogam ainda, tá? O Vasco, como eu falei, joga contra o Fluminense na semifinal do Carioca. O Vasco sob muita pressão e o Santos vai enfrentar o Novo Horizontino, pegou o adversário mais difícil nas quartas do Paulista, tá? Ambos não vêm jogando bem, porém o Vasco, cara, dependendo inclusive desse jogo contra o Fluminense, se ele perde, se ele toma uma goleada, o Fernando Diniz pode cair. Ou então pode chegar muito mais pressionado para esse jogo diante do Santos, tá? E ambos brigam aqui contra o rebaixamento. Vamos ver em que pé eles estão. São os jogos mais importantes. Grêmio e Atlético também é importante, Cruzeiro e Corinthians também, Furacão e Bragantino também, né? Principalmente para ver se o Furacão realmente vai segurar essa parte mais alta da tabela. O Furacão que vem de derrota para o Corinthians em casa. Bragantino também caindo de produção depois de um bom início de ano, né? Já vem aí de 2 derrotas seguidas na temporada, perdeu para Corinthians, perdeu para São Paulo. Vamos ver se eles se seguram também nessa parte mais alta da tabela. Então comenta aqui embaixo, cara, qual é o jogo mais importante do Brasileirão nesta rodada? Se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!